Olá, estamos aqui mais uma vez no canal Oncoprosa, Vidas que Inspiram, e eu estou muito feliz porque nós estamos no segundo episódio dessa série e eu estou com uma convidada pra lá de especial que inspira muitas pessoas e inspira muito a minha vida. E eu acho que é por isso que eu queria trazê-la pra cá, porque além de ser uma pessoa muito especial, ela faz um trabalho muito especial e eu queria muito compartilhar com vocês. E hoje eu apresento a minha inspiração, Jurema! A Jurema tem uma história muito bacana e eu queria compartilhar com vocês. Fiquem agora com a história da minha inspiração, Jurema. Oi, Jurema, tudo bom? Oi, Grazi, querida. Uma alegria estar aqui com você. E, na verdade, você também é uma grande inspiradora das nossas pacientes oncológicas, além de ajudá-las muito, não é? Com os seus ensinamentos, com a sua experiência. Então, é bastante importante para mim estar aqui nesse momento, ter recebido esse convite para participar desse Oncoprosa, que eu tenho certeza, sucesso absoluto o tempo todo, né? E que você trará aqui muitas outras inspirações maiores, talvez, do que eu posso significar e que vão trazer muito conteúdo para esse seu Oncoprosa. Eu fico muito feliz. A Jurema, eu tinha pensado ela desde o início, até porque, além de ser uma pessoa especial, a Jurema vai trazer uma história bacana sobre algo que mexe muito comigo, que são as ONGs, que eu queria compartilhar muito com vocês. Então, assim, eu vou começar primeiro apresentando a Jurema, ela vai contar um pouquinho quem é a Jurema, e depois ela vai compartilhar com a gente o objetivo da ONG. A Jurema é a vice-presidente da AMUC, Amor e União contra o Câncer, no qual eu tenho muito orgulho de falar que eu sou voluntária, e eu acho que esse trabalho do voluntariado das ONGs tem um trabalho essencial na vida de muitas pessoas. É preciso muito que a gente conheça, que a gente multiplique essas informações para que as pessoas tenham conhecimento, esse apoio e saibam o que a ONG faz na vida das pessoas. Mas primeiro, a Ju vai contar pra gente quem é a Jurema. Ju, contigo, quem é a Jurema? Então, a Jurema que hoje está aqui é uma menina do interior do Rio Grande do Sul, de uma família extremamente humilde, mas que nasceu já bastante ambiciosa, querendo galgar outros patamares. Então, o objetivo maior da minha vida era estudar. Eu queria estudar, eu queria aprender muito, eu gostava muito de ler, e eu queria oferecer aos meus pais algo melhor em termos econômicos, aquilo que eles tinham podido me oferecer, e que foi muito carinho, foi muito amor. Uma família muito pequena, eu tive apenas um irmão e convivemos pouco, porque ele era 8 anos mais velho, e um menino que aos 11 anos de idade começou a trabalhar. Eu não precisei fazer isso, mas já aos 15, 16 eu já tentava conseguir algum trabalho, não é, para ajudar a família. Muito cedo eu passei no concurso dos Correios, onde eu comecei uma carreira como chefe de pequenos grupos, chamavam-se equipes na época, e ali eu fiz a minha vida profissional, sempre estudando muito, sempre me interessando muito pela leitura, pelas pessoas, e cheguei até 34 anos depois, eu cheguei a ser chefe de todo o jurídico aqui de Santa Catarina, para onde eu tinha sido transferida. Depois de uma união muito feliz com um companheiro com o qual eu estou há 40 anos. E um super companheiro que apoia muita causa e apoia muito a Jurema. E isso a gente não pode deixar de falar. Claro, com certeza. É muito importante que a gente tenha na vida uma pessoa assim para compartilhar as coisas. Nós tivemos um único filho, que hoje já está com 38 anos e mora fora do país, um rapaz bem sucedido, já casado, né? Mas durante toda a minha vida também eu tive um olhar muito forte, e era engraçado isso, para as lutas femininas, porque eu fui uma mulher que tive que abrir espaço num ambiente que era extremamente masculino e onde as mulheres não eram reconhecidas, e nas grandes empresas as suas atividades eram servir cafezinho, a faxina, enfim. E eu lembro que a grande primeira reunião que eu participei já como chefe de uma equipe maior, quando eu cheguei na reunião só haviam homens, e eu era muito jovem.
E eles me perguntaram, o que você está fazendo aqui? Veio servir o café? Olha só que história maravilhosa, né? Dali eu avancei, eu fiz a minha universidade, fiz curso de especialização e consegui chegar então ao jurídico dessa empresa, que era os Correios do Rio Grande do Sul, onde só havia homens novamente. E aonde então o primeiro computador foi para os homens, o segundo foi para os homens, o terceiro para os homens. E se eu quisesse aprender, eu ficava depois do horário, embora na época já tendo um filho pequeno, para conseguir fazer as minhas tarefas e aprender, porque aquilo era uma novidade e eu queria muito aprender. Né? Uma vez vindo para Santa Catarina, uma transferência que eu sempre brinco, um prêmio de loteria, todo gaúcho quer morar em Santa Catarina. De novo eu enfrentei a mesma situação. Quando eu consegui a transferência, eles disseram, sim, você pode vir, mas não como advogado. Olha. Você tem que aceitar um outro cargo, porque nós temos um advogado aqui que está esperando essa vaga. Novamente. A prioridade era do homem. A prioridade era do homem. Foi uma época em que se viveu muito essa experiência, não é? Eu, então, aceitei essa vaga numa área de contratos, licitações, me tornei especialista no assunto. Sim. E 2, 3 anos depois eu fui ao jurídico da empresa, onde eu tenho orgulho de contar, me aposentei como a gerente regional do estado de Santa Catarina, com uma equipe de 13 advogados na época. Né? E aí acontece o seguinte, quando estávamos no Correio, também olhávamos para essa questão do voluntariado, né? Por que as pessoas precisam de ajuda, a gente pode fazer alguma coisa, nós éramos uma grande empresa. Então, na época da campanha da Fome Zero, nós organizamos um mutirão com um grupo de empregados dos Correios e arrecadamos 4 toneladas de alimento. E eu achei aquilo fantástico, o quanto as pessoas mais simples ajudavam mais. Exatamente, é o que a gente observa ainda hoje, né? Exatamente, esse cenário, por incrível que pareça, não mudou. Naquele momento, eu criei nos Correios, junto com o Serviço Social, um projeto que se chamou Mão Solidária, e aonde nós ajudávamos uma vila. Então fazíamos algumas ações, prestávamos alguns atendimentos na área da psicologia, do serviço social, íamos lá para fazer atividades lúdicas em fins de semana, porque a gente não podia sair do trabalho para fazer essas coisas. Sim. Né? E assim eu cheguei na minha aposentadoria, né, depois de 34 anos de trabalho. E no dia da aposentadoria eu recebi um telefonema de uma grande amiga me dizendo, Ju, eu estou numa organização, porque ela tinha tido um câncer muito agressivo, já faziam 9 anos, isso foi em 2000, ela teve o câncer, em 2009 eu estava me aposentando, nós fôramos colegas na empresa, e assim, eu gostaria muito que tu viesses me ajudar. Eu disse, não conheço nada sobre o tema. É um tema que eu não tenho vivência, né? A minha experiência a minha sogra lá no passado que teve um câncer, eu ajudei a cuidar, então, enfim, usou bolsa de colosstomia, mas foi um assunto familiar. Sim. E ela que era uma grande amiga. E era pontual, né? Era pontual. E não se sabia nada. Isso. Era uma questão incrível, porque assim, o câncer era aquele segredo da família. Alguém tinha câncer, ficava lá no quarto e as pessoas diziam, olha, o tio está com aquela doença. E as crianças pensavam, que doença horrorosa é essa? Que doença? Né? Que ele fica lá trancado no quarto. Era aquela doença. Uhum. E num primeiro momento eu disse que não, ela disse sim, mas vem. Eu disse, não, acho que eu gostaria de trabalhar com crianças, talvez no hospital infantil e contar histórias para as crianças. Fazer alguma coisa diferente na aposentadoria. Sim, eu queria fazer o trabalho voluntário. Eu, na época, já participava de uma associação de mulheres profissionais de negócios, que é a BPW. Né? Já fazia alguns anos que eu estava na BPW. E eu disse, não, acho que quero trabalhar com crianças. Futuramente a gente poderá, então, trabalhar com crianças, se isso te agrada tanto. Mas ela era tua amiga e queria muito você por perto. Isso, foi a resposta que ela me deu. E, gente, naquele momento, eu, de alguma forma, me conectei com a MUC. Então, a Associação das Mulheres Catarinenses com Câncer de Mama, hoje, Amor e União contra o Câncer. E nunca mais saí, Grazi. E até hoje, eu brinco, né? Eu digo, cadê o meu envolvimento com as crianças? Cadê? Sim, ficou em segundo plano, mas acabou... Sem querer, Ju, quando a gente trabalha com adulto, a gente acaba também trabalhando com criança, porque a partir do momento que tu tá dando esse suporte para uma mãe, sim, tu tá automaticamente dando suporte para uma criança, e sem saber.
E na verdade, assim, esse é um trabalho que apaixona, porque na medida em que se vai adquirindo conhecimento sobre as questões do câncer, inicialmente sobre o câncer de mama, e depois a AMUC também se abriu para outros tipos de câncer. Que no primeiro momento era voltado para o câncer de mama. Na verdade, eu posso contar um pouquinho também, a AMUC surgiu... Sim, queremos saber quem é a AMUC, o que ela faz. A AMUC surgiu da iniciativa de uma médica, da doutora Cacilda, da Climama, que via que as suas pacientes tinham necessidade de informação e que não sabiam onde procurar essa informação e muitas vezes precisavam de um medicamento que não estava disponível. E ela então começou a arrecadar recursos, né? E começou a pagar um escritório jurídico para fazer ações e para atender, para dar orientação para essas mulheres. E ali nasceu então a Associação Catarinense das Mulheres com Câncer de Mama. Isso em 2000. Em 2000. Que faz 24 anos. Está fazendo 24 anos esse ano. É grande festa ano que vem. Exatamente. Então, e a partir dali foi se desenvolvendo. A Leoni Margarida, que é essa minha amiga, que é uma luz na área do câncer, não só no Brasil, mas no exterior, também reconhecida pelo seu conhecimento, sua competência e sua grande batalha, né? Ela tem câncer metastático há 22 anos. É uma super inspiração. E apenas há 2 ela se afastou da presidência da AMUC, não é? Sim, ela sempre estava atuando, participando de fóruns nacionais e internacionais, dando sua contribuição nos comitês de ética e pesquisa, enfim, em vários fóruns, já deu aula no Einstein. Então, assim, ela realmente é uma estrela no universo oncológico, não é? E eu acho isso, até te cortando, mas completando, eu, enquanto paciente, vejo essa necessidade. Até por isso que nasceu o Oncoprosa e outros desejos de compartilhar, porque eu também via, em 2011, quando eu recebi o meu primeiro diagnóstico, essa dificuldade de se falar sobre o câncer, e também tinha esse olhar de que o câncer era aquela doença. Sim, né? Então, assim, o que a gente precisa é outras pessoas que estão empoderadas, tentem se colocar e mudar essa voz, né? Não necessariamente outra pessoa, mas as pessoas que tenham esse olhar, essa força, para que tente mudar esse cenário, para que a gente mude esse olhar sobre aquela doença, porque não é tão diferente dessa tua época para hoje, né? Ainda existe muitos lugares que falam sobre aquela doença. Né? Muitos lugares de pessoas que ainda têm medo do câncer. E nós, mulheres empoderadas e vivendo nesse mundo da oncologia, a gente tem esse papel importante de estar desmistificando esse olhar, né? É interessante isso, porque nós vínhamos, eu entendo que anteriormente a AMUC vinha de uma história de empoderar o paciente através desse conhecimento, não é? Mas com um foco mais pontual nesse sentido. E a partir ali de, acho que 2012, 13, eu inclusive tive a honra de ser convidada para um projeto internacional onde nós fomos conhecer ONGs no exterior, né, que era tipo um benchmark, e foi feito nos Estados Unidos. Então, a gente teve a oportunidade de conhecer trabalho de outras organizações e a gente passou a ter, então, um olhar que ampliou muito isso, e essa questão de não ser só a conscientização sobre a questão da doença, da necessidade da prevenção, mas principalmente de empoderar o paciente. Né? De conseguir reduzir esses números da mortalidade, que ainda são muito altos. São muito altos. Através do quê? Do conhecimento que se leva ao paciente, do empoderamento, de que ele se aproprie do seu tratamento, de que, como a Grazi bem falou há pouco, de que ele saiba, isso não é mais uma sentença de morte. Sim. Né? Estamos aqui, a Grazi está aqui, linda, poderosíssima, mostrando, né? Nós podemos ter câncer e viver uma vida muito feliz e saudável, né? Dentro desse contexto, mesmo fazendo o tratamento, como muitas outras doenças. Exatamente. Então, a partir daí, a AMUC reinventou sua história, né? Passamos também a olhar para outros tipos de cânceres, porque assim como nós temos mama, temos próstata, pulmão, pele. O pulmão hoje é um dos cânceres mais incidentes em toda a população. Os ginecológicos também. Né? Não é? Então, nós passamos a olhar para os outros, a olhar para esse paciente, para
todos esses pacientes de câncer, né, sabendo que através dele, através desse conhecimento que ele recebe, através do protagonismo que ele consegue encenar, nós vamos conseguir sim reduzir a mortalidade. Exatamente. Até, deixa eu completar também, recentemente eu participei da terceira AMPIC e foi falado, uma das falas foi que hoje nós conseguimos reduzir 60% da mortalidade do câncer nesse cenário dos últimos 20 anos. O câncer de mama avançou muito, né, nessa possibilidade de cura ou de sobrevida, né, que na minha época, quando eu recebi o diagnóstico, a minha sobrevida era de 6 meses de vida, estou aqui há 13 anos, com esse avanço, mas esse avanço não é na sua totalidade aqui no Brasil, por falta de apoio, de políticas públicas, de informação, de conscientização, né, de todo esse trabalho que a gente vem tentando fazer, né, as ONGs, por exemplo, né? Essa é uma questão bem interessante que tu estás trazendo, Grazi, porque é a questão das políticas públicas, né? Nós trabalhamos, a MUC trabalha muito fortemente a questão de políticas públicas, não é? Através do seu advocacy, através de audiências, através de grupos de trabalho que nós já fizemos com outras organizações. Por exemplo, nós participamos de grupos que conseguiram implantar a lei dos 60 dias, não é? Nós fomos para Brasília para brigar, para pedir aos deputados que aprovassem a lei. Depois, alguns anos depois, nós tínhamos a lei dos 60 dias e na nossa militância, nas nossas campanhas, a lei dos 60 dias, o que ela preconiza? Que a pessoa com diagnóstico de câncer, ela tem direito ao tratamento em, no máximo, 60 dias. Né? Além disso, ela traz outras questões das medicações para dor, que devem estar disponíveis, os opioides, que as pessoas não conhecem. Exatamente. Então, isso precisa ser levado ao conhecimento do público. Nas nossas campanhas, o que nós descobrimos? A pessoa tem direito ao tratamento em 60 dias, mas ela não chegava ao diagnóstico. Uhum. Então, havia um gargalo aí enorme, porque quando nós conversávamos nas nossas campanhas de awareness, de conscientização na rua, e nós perguntávamos para uma mulher, você já fez sua mamografia? Não, eu estou esperando há 6 meses. Bom, eu tenho um probleminha aqui no seio, eu tenho um caroço. Bom, se ela tem um caroço no seio, está esperando 6 meses, meu Deus, isso já é extremamente preocupante. Super avançado. Ela tem direito ao tratamento em 60 dias, mas ela não chegou ao diagnóstico. Daí ela não tem direito ao diagnóstico precoce. Não, ela precisa do diagnóstico para poder, a partir dessa data inicial aqui, diagnóstico, chegar ao tratamento. Exatamente. Tem a garantia da lei de 60 dias. O que aconteceu? Então, nós reunimos novamente grupos de ONGs no Brasil inteiro. Nós temos uma federação das entidades que tratam de câncer de mama, a FEMAMA. Novamente reunimos grupos, criamos um grupo que na época chamava-se Go All, depois era Go ONGs, com as maiores representações de entidades de câncer no país. Então estávamos juntos lá, a Bralion, Kirby, a MUC, enfim, nossa casa, e a partir dali nós organizamos a militância para aprovação da lei dos 30 dias. Né? E conseguimos, né? Se tornou lei, e hoje nós temos 2 leis que amparam plena, além de outras a respeito do câncer, mas eu entendo que essas são as mais importantes, porque uma diz, o diagnóstico tem que ser oferecido até 30 dias a contar de qualquer suspeita. De câncer, não precisa ser mama, pode ser qualquer câncer. Sim. Né? E o tratamento tem que estar garantido até 60 dias depois de constatado esse diagnóstico. Então foi um avanço muito grande. E as pessoas perguntam muito para nós, né, Grazi? Cumprem a lei? Sim. Né? Vamos colocar aí num percentual de quase 70%. A questão é, nós temos a lei, nós precisamos divulgar e nós precisamos que as pessoas façam essa cobrança e que denunciem quando não é cumprido. Nós, população, né, a gente tem um problema, tem uma suspeita, tem um diagnóstico e muitas vezes a gente não faz por nós, né? Nós contamos com outras pessoas, o empoderamento e o protagonismo de outras pessoas que às vezes nem passaram pelo diagnóstico, que é o teu caso, que nos apoia e nos defende com maior carinho e cuidado. Olha como essa história interliga muito, porque a gente precisa de pessoas que tenham esse olhar e que nos apoiem, né? Que às vezes quando a gente recebe o diagnóstico a gente está tão fragilizado que a gente não sabe nem
como contar com ajuda, onde contar com ajuda. E hoje a gente tem ONGs que fazem esse trabalho maravilhoso para nós, para nos fortalecer. E por isso também eu entendo que essa divulgação ela precisa ser ampla, total e restrita, como estamos fazendo aqui, né, Grazi? Você está fazendo um trabalho fantástico com esse seu programa também. Por quê? Porque não é só o paciente. Como a Grazi colocou muito bem agora, o paciente muitas vezes recebe o diagnóstico e vamos lá, pessoal, um diagnóstico de câncer não é fácil. Não. Cai a casa. Qualquer pessoa vai ficar abalada, vai ficar desestruturada, emocionalmente afetada naquele momento e ela muitas vezes não tem nem condições. Mas às vezes onde começar. O pai, a mãe, o filho, um amigo que ouviu o que nós estamos falando, exatamente, pode ajudar. Exatamente. Então é importante que todo mundo saiba disso. Não, a MUC trabalha para o paciente. O nosso foco é o paciente. Mas nós precisamos sim que toda a população, que todas as pessoas saibam de tudo. Exatamente. Porque assim como a família, ela principalmente na questão da mulher, né? Já viram que eu sou defensora do empoderamento feminino, né? Mas principalmente na questão da mulher, que ela sempre é o esteio da casa, né? Exatamente. Eu costumo dizer que quando uma mulher com câncer tem um câncer, a família inteira acaba doente. Eu até compartilhei agora um vídeo do Dr. Carlos Bairros na minha rede social, que ele fala sobre isso, que é uma catástrofe quando uma mulher recebe o diagnóstico. Claro, porque se o marido recebe o diagnóstico, a mulher corre para cuidar. Ela dá um jeito de o filho ficar meio fora daquilo, porque ela quer proteger o filho. Exatamente. E ela vai com o marido, ela chama a mãe dela para ajudar, ou o pai, enfim, mas ela vai socorrer. Quando a mulher recebe o diagnóstico, o marido não sabe o que fazer. Exatamente. Essa é a grande verdade, gente. Quando não acontece o abandono. Que daí existe uma outra pesquisa que 70% dos homens acabam abandonando as suas companheiras depois do diagnóstico. Muitos porque não sabem o que fazer. Pânico. Entra em pânico. Eu agora vivi uma experiência com meu pai e minha mãe. A minha mãe ficou doente, não era câncer, era uma situação de demência. O meu pai estava desestruturado, ele teve que se reestruturar, mas claro, com apoio, né, da filha, que no caso fui eu, de dar o norte, de ajudar. E agora, quando ela faleceu, ele também precisava desse apoio, porque ele não sabia por onde começar, né? O chão se abre quando a gente entra numa catástrofe, seja ela qual for, mas que seja grave dessa maneira, que a gente fica tão perdido dentro do cenário que a gente precisa do outro para nos ajudar. Então, olha como é importante que uma outra pessoa que não esteja passando pelo diagnóstico precisa dessa informação, precisa desse compartilhamento para que ele possa apoiar também, para que ele possa ser o norte. Como é importante quando a gente tem o apoio de uma rede, né? Nossa, né, a rede de apoio é fundamental. Hoje nós falamos muito nisso e se procura muito, não é? Que os próprios centros de saúde trabalhem com redes de apoio e que principalmente, que a comunicação, a intercomunicação aconteça, não é? Porque essa rede de apoio do oncologista, da mastologista, do psicólogo, do serviço social, ela precisa se comunicar. Né? Ela precisa se comunicar, ela precisa acompanhar a jornada desse paciente, né? Hoje nós falamos muito também na navegação de paciente, né? O que é a navegação de paciente? A navegação é uma pessoa que vai estar ali altamente qualificada para acompanhar o passo a passo. Porque a pessoa nesse momento do diagnóstico, e às vezes até por pouco conhecimento dos caminhos que se precisam percorrer. E isso não tem nada a ver com a cultura formal ou alfabetização, claro que ajuda bastante. Sim. Mas a pessoa muitas vezes ela não sabe onde ir, ela não sabe quanto tempo, ela não conhece a lei. Então, esse navegador de paciente, ele está se tornando, agora nós já temos uma lei, já foi criado esse cargo de navegador, não é? Para que essa pessoa então acompanhe o paciente em todos esses momentos e que esteja atenta ali para dizer, não, olha, agora você tem que fazer isso, agora é em tal lugar, agora o próximo passo é esse, você precisa conversar, ou sugerir até, né, quem sabe agora vamos conversar com o psicólogo. É extremamente fundamental, não só a rede de apoio, mas hoje se percebe que a navegação nos países onde já está sendo adotada, eu tive a oportunidade de conhecer a navegação em 2012 nos Estados Unidos, ela faz a diferença. Faz a diferença, exatamente. E outra coisa assim, a MUC ela não cuida só do paciente, né? Ela dá esse fortalecimento pro
para o entorno dele. Sim, principalmente pelo que eu acabei de comentar, não é que nós entendemos que o próprio familiar, ele compõe a rede de apoio, não, e é importantíssimo que essa rede de apoio esteja bem informada, que ela saiba o que fazer, aonde ir, como fazer e até como tratar. Por quê? O que a gente percebe é que as pessoas se tornam cuidadoras por necessidade. Exatamente. Né? Ah, faleceu o pai ou a mãe. Um filho ou uma filha, normalmente é um deles, né? Vai tomar conta do sobrevivente, não é? E acaba que entra naquela tarefa de cuidado de forma empírica, né? Vai aprendendo no dia a dia como é que tem que dar o remédio, qual é o horário, às vezes, muitas vezes também não tem a paciência necessária. Porque não estava preparado, a vida engoliu. Também, exatamente, é muito comum se ver isso. Então, hoje nós também temos uma preocupação, e é um dos pontos que a MUC quer muito agora nos próximos, já a partir do ano que vem, é preparar cuidadores. Né? Não só preparar, mas também ofertar um pouco de apoio a uma rede já existente. Tipo assim, nós temos um projeto que nós pretendemos que o ano que vem ele seja posto em prática, que além de treinar os cuidadores, dar mais informações qualificadas a eles, mas também permitir que aqueles cuidadores, principalmente esses domésticos, gente, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, que nós tenhamos alguém qualificado que vá lá e possa fazer essa substituição. Eu vi na prática uma vez por semana. Pensa que coisa importante. Eu estou lá dia e noite com a minha mãe, com o meu pai, que está precisando dos meus cuidados, ou com o meu marido, e eu não posso sair, às vezes eu saídas rápidas para fazer pagamentos, para necessidades do diário. Eu fui esse suporte para o meu pai. Imagina, eu bem suponho que tu pode ter passado. Então, assim, essa pessoa precisa daquele dia, nem que seja para ela sentar na praça e ficar lá olhando para o céu. Ou visitar uma amiga. Enfim, então a gente pensa muito também nisso. Cuidar de quem cuida é uma coisa extremamente importante. Exatamente. Eu acho que é um dos próximos passos da geração, né? Sim. É cuidar dos cuidadores também, porque hoje, infelizmente, está todo mundo adoecendo. Mas é uma questão do adoecimento exatamente da nossa vida, né? Da nossa sobrevida, porque antigamente uma pessoa tinha ali a média de vida de 60 anos. Sim. Hoje a gente já está numa média de vida de 80 anos. E esses 20 anos, né, a mais, tem toda uma história por trás. Ju, agora eu queria te perguntar como que essas ONGs precisam de ajuda? Bem, de várias formas, né? Elas precisam de ajuda financeira, evidentemente, porque toda ONG, normalmente, ela é composta de um grupo de diretores voluntários e de voluntários que atuam no dia a dia. Algumas têm algumas pessoas contratadas como suporte. No caso da MUC, nós temos 3 pessoas que são administrativas que ajudam, e é pouco, nós deveríamos ter um pouco mais. Para poder ampliar cada vez. Oferecer mais serviços. Exatamente. Né? Também através de doações. Essas doações podem ser em espécie, pode ser de produtos, pode ser de serviços. E eu acho que uma questão muito importante também para as nossas organizações é a questão do trabalho voluntário, né? Que também é uma doação. Exatamente. Né? Quem faz um trabalho voluntário doa o que tem de melhor, que é o seu tempo e a sua disposição em ajudar o próximo. Então, eu entendo que hoje, o que eu observo nas ONGs, de modo geral, no Brasil, é que esse trabalho voluntário ele tem feito uma diferença gigante no nosso país. Né? Milhares de ONGs. E às vezes as pessoas nem sabem, né? O rico trabalho que as ONGs e os voluntários fazem, tentando suprir certas necessidades que a gente não dá conta no dia a dia, né? E na verdade tem voluntariado para tudo, vamos lá, né? Nós acabamos de organizar lá, a MUC organizou uma festa junina, o Arraiá da MUC agora foi um sucesso. Atrás, foi um super sucesso, contou com uma super equipe, a Grazi fez parte, não é? Que organizou todo o evento e contou com um grupo de voluntários que foi ajudar apenas um dia, mas que também deu sua contribuição e contou, além de tudo, com os parceiros que fizeram doações. Exatamente, os apoiadores, a sociedade então, em si, né? Gente, tudo pode ser doado, decoração, alimento, insumos, serviços, a própria gravação de uma filmagem, fotografia. Então, assim, qualquer tipo de serviço ele pode ser ofertado.
às vezes um ar-condicionado que deu defeito, a ONG não tem nem dinheiro, ou às vezes aquele dinheiro estava sendo direcionado para um outro projeto que fosse específico para o paciente, daí ela precisa tirar esse dinheiro para melhoria da instalação elétrica, melhoria do ar-condicionado, ou às vezes cadeira, mobiliário, claro, né? Então, uma empresa que está trocando mobiliário, por que não doar para uma ONG? Exatamente, qualquer que seja ONG, né? Qualquer que seja ONG, em qualquer que seja o Brasil, né? Claro. A partir do Brasil, nós temos a AMUC, que faz um trabalho magnífico voltado ao paciente, mas em Florianópolis a gente também tem outras ONGs que fazem outros tipos de trabalho em prol do paciente, né? Então, assim, tudo é pensado em doar para o próximo. Sim. Eu acho que isso é o que a gente deve pensar e ajudar a fortalecer. Quando uma ONG chama e compartilha e manda uma informação, porque ela informa, ela apoia, ela educa, sim, né? Porque a AMUC, ela está disponível para ir na empresa fazer palestras, né? Ela também recebe grupos de estudantes, e ela acaba empoderando, ela faz projetos voltados ao paciente, ela faz doação de peruca, ela faz, depois nós vamos falar um pouco da cartilha, então assim, ela tem várias vertentes e ela precisa do apoio da sociedade de todas as maneiras. Então, quando a gente compartilha na rede social uma ação solidária, é preciso que a gente, enquanto sociedade, apoie essas ONGs, sejam elas quais forem, porque elas estão ali voltadas para ajudar as pessoas, sejam elas em qualquer situação. Tem ONGs específicas para paciente oncológico, mas também tem ONGs específicos para outros serviços, de outras necessidades, sim, né, Ju? Sim. Nós temos também muitas ONGs que trabalham com jovens, não é? Com jovens, com crianças, não é? Recentemente nós participamos de uma capacitação que foi ofertada pela Fiesc. Eles escolheram, e foi um orgulho para a AMUC, que nós fomos selecionados, foi uma seleção de ONGs que tem trabalhos sérios, com responsabilidade, porque nós temos um compromisso com a sociedade. Sim. Né? Então essas ONGs foram convidadas para expor para elaborar um projeto e expor para eventuais patrocinadores, né, na rede de grandes empresários, né? E foi muito interessante, porque nós também tivemos ali a oportunidade de conhecer, como a Grazi está trazendo, outros trabalhos que são feitos na área do esporte com rapazes, adolescentes de comunidades carentes, outros de conscientização de saúde, outros de elaboração de trabalhos de arte, enfim, há uma grande variedade. A única questão é que sempre a gente orienta, né, para que as pessoas procurem dar uma olhadinha nos certificados de responsabilidade social, no trabalho dessas ONGs, na transparência, principalmente. Nós somos muito transparentes, né, na publicação dos balanços, para realmente aportar os seus recursos, a sua oferenda, a sua oferta, aonde as pessoas realmente fazem a diferença. Exatamente. E tem muita gente fazendo a diferença. E conhecer, né? Conhecer a AMUC, ela sempre está de portas abertas, né, para apresentar todos os trabalhos que ela faz. Tem vários projetos, eu quero aproveitar e convidar vocês para conhecer a AMUC. A AMUC, ela tem a rede social, o Instagram, @amucfloripa, tem o site amuc.org.br, tem o YouTube e tem também a visita na sede, que fica na Avenida Ercílio Luz, 639, 1111, sala 1111. E no centro de Florianópolis. Então, quem quiser conhecer o trabalho da AMUC, apoiar, estamos aqui de portas abertas. Eu queria que a Ju, antes da gente encerrar, apresentasse esse projeto que eu acho super especial, que tem um trabalho magnífico, tanto na elaboração quanto na execução. Temos um tempinho antes de falar disso aqui? Temos. Tá. Então, assim, antes de falar da cartilha, que é a menina dos meus olhos, vamos dizer assim, dentro da AMUC, porque eu sou de formação jurídica, então tive uma boa participação nisso,
mas eu queria falar também um pouquinho dos outros projetos da MUC, que além da nossa grande preocupação em reduzir mortalidade por câncer através do empoderamento dos pacientes, desse protagonismo, nós temos também projetos que estão voltados para a educação, principalmente. Nós temos o projeto Educar para Prevenir, que é um projeto que visa esclarecer a população, e a gente faz palestras também, pode ir nas comunidades, nas nossas ações de rua, onde nós levamos o nosso material informativo sobre vários tipos de câncer, e que eu reputo que é um projeto muito importante, o Educar para Prevenir. Nós temos um projeto de capacitação de agentes comunitários de saúde, que nós procuramos fazer no mínimo uma edição por ano, normalmente se fazem 2, não é? Onde nós chamamos os agentes comunitários, e o projeto é totalmente patrocinado pela MUC, não é? Então nós entramos em contato com as secretarias, 4, 5, 6 municípios, e esses agentes comunitários, 200, 300 pessoas, vão para um auditório, passam um dia inteiro conosco, recebendo informação altamente qualificada de médicos, de fisioterapeutas, de psicólogos, enfim. É feita toda uma programação para que eles estejam cada vez mais capacitados a levar orientações adequadas nas regiões onde eles fazem as suas visitas. Temos também um projeto voltado para as nossas pacientes e familiares, que também são convidados, que é o Tecendo Corações, que é um espaço de terapia artesanal, vamos dizer assim, onde as pessoas podem se encontrar, se reunir, conversar, e elas produzem, então, pequenas peças artesanais, tipo bonequinhas, chaveirinhos, amigurumis, que são vendidos pela MUC para arrecadar recursos. Uma das partes de arrecadação. É uma das fontes de arrecadação. Temos também o Outubro Rosa, que é um dos nossos carros-chefes, um mês inteiro de muitas atividades, e a gente brinca, Outubro Rosa acontece o ano inteiro. Exatamente. O ano inteiro nós estamos fazendo Outubro Rosa, conscientizando, fazendo nossas ações. Em outubro, claro, o mundo inteiro se veste de rosa para fazer essa grande campanha de conscientização, e é o momento, então, onde nós também vamos para a rua com a nossa camiseta rosa. Nós todos os anos temos uma camiseta produzida pelo Luciano Martins, com a sua logo, com a sua assinatura, com a nossa logo, que ele produz conforme o nosso ideal daquele ano de Outubro Rosa. Que é escolhido todo ano um tema, né? Que é um tema que a gente vai chamar a atenção da sociedade sobre esse assunto que é o diagnóstico precoce e o olhar sobre a saúde como um todo. Sim, e aí então o Luciano assina essa camiseta e nós colocamos à venda a camiseta também para arrecadar recursos. Então já fica o convite, a camiseta desse ano já está aí em vias quase de confecção, não é? Deixa eu levantar uma das coisas que eu, Grazi, motivadora, falo muito, que é muito importante que a gente vista rosa e não vestir o rosa por vestir o rosa, colocar a rosa na vitrine sem um objetivo. Então, quem quer fazer essa movimentação, levar o rosa nas suas empresas, fazer com que os seus funcionários vistam o rosa, que eles busquem entender qual é o objetivo dessa campanha e ajudar a apoiar instituições como a MUC. Quando a MUC faz essa camiseta, ela faz com esse intuito de ensinar, de chamar atenção, de fazer essa conscientização para a sociedade, mas ela também aproveita esse momento para vender a camiseta, para ter recursos para conseguir dar conta dos seus projetos o ano inteiro, porque muitas vezes o maior renda de arrecadação é na venda da camiseta, né? É uma das boas fontes de recursos. Que a gente também tem trabalhado, a MUC tem trabalhado para que a sociedade apoie, que as empresas tenham que sejam mantenedoras, né? Que acabam olhando essas instituições e ajudando para que elas fortaleçam, que isso é um trabalho que vai além do paciente oncológico, né? Ela muda toda uma sociedade, porque assim, se a gente tem uma pessoa, como a Jurema falou, que recebe o diagnóstico, desestrutura tudo. Eu, Grazi, posso estar afastada do meu trabalho, mas eu vou desestruturar o meu marido, eu vou desestruturar o meu filho, eu vou desestruturar os meus pais, que podem acabar prejudicando o serviço deles, o andamento escolar. Então é uma rede, uma cadeia que acaba desconstruindo tudo. Então, quanto mais a gente apoia essa questão, quanto mais a gente fortalece esse grupo, mais a gente tem benefícios
em outros lugares. E eu acho que a Grazi já mencionou também, nós ofertamos palestras em company, né? No caso do mês de outubro, quando no Outubro Rosa, nós pedimos que as empresas comprem a nossa camiseta, uma contrapartida mínima de 20 camisetas, e os nossos profissionais, e nós temos uma rede de apoio de médicos e profissionais da saúde muito grande, então eles são convidados para fazerem essas palestras, muitas vezes câncer de mama, câncer de próstata, qualidade de vida, endocrinologia, ou radiologia, saúde mental. Então nós temos vários temas que podem ser abordados aí, e basta entrar em contato com a MUC nos nossos telefones, no Instagram, no site, enfim. E durante o mês de outubro a gente trabalha bastante com essa questão das palestras em company também. Mas nós temos também outros projetos, nós temos um banco de perucas, então nós aceitamos doação de cabelos, são encaminhados para 2 empresas bastante sérias que fazem as perucas. São ofertadas às pacientes de câncer de forma totalmente gratuita. Só ir visitar a MUC. Perucas, uma peruca não é barata, perucas, lenços, echarpes, enfim. E as perucas nós solicitamos evolução. Se a pessoa puder devolver depois de usar, tudo bem, não é? E se não, também ela é doada, é totalmente gratuita. Nós temos também o nosso projeto, que é a cartilha, né, que é a orientação jurídica ao paciente oncológico, e esse projeto gerou essa cartilha de direitos do portador de câncer. Essa cartilha já está na 4ª edição, a que eu tenho aqui ainda é a 3ª, né? Ela é uma cartilha que vem muito bem produzida, ela é feita por uma designer que é paciente oncológica, metastática, que ajuda bastante como voluntária, né? Ajuda muito como voluntária. Cada um doa o que tem de melhor. Então, ela é bastante lúdica, muito fácil de entender, ela traz orientações sobre os direitos e como obtê-los, não é? E atualmente nós estamos com um projeto que já está previamente aprovado, falta apenas algum detalhamento, de um e-book. Isso é muito importante. De um e-book e de um audiolivro para as pessoas que não podem escutar. Que tem necessidade. Que tem visual. Isso, que tem essa necessidade e que não possa manusear a cartilha. Isso, então acreditamos inclusive que esse projeto tranquilamente ele vai ser aprovado, né? Aliás, ele já foi pré-aprovado. Então, a cartilha, ela realmente é um documento super importante e ela traz muitas informações que muitas vezes a pessoa não sabe, que a pessoa tem direito a um acompanhante, a quitação de um imóvel, que ela pode sacar o fundo de garantia do filho maior de 18 anos quando ele tem um problema de saúde. Enfim, tem muitas coisas aqui que são de extrema utilidade e às vezes pode parecer um pouco, mas é um recurso que vem em muito boa hora para aquela pessoa que está precisando. Exatamente. A cartilha, ela tem física, quem quiser pode ir lá na sede que está disponível, mas também ela tem online. Então, quem quiser entrar no site, amuc.org, a MUC, mostra pra gente aqui, ó, amuc, AMUCC, que é Amor e União contra o Câncer.org.br, e consegue baixar. Agora, nós estamos no final, Ju, e eu queria muito dizer que é super importante, né, esse apoio e esse trabalho voluntário das pessoas, e eu fiquei muito feliz de compartilhar a tua história e dizer que aquela menininha do interior, né, se tornou essa grande mulher e que se tornou, que quis empoderar outras mulheres, quis trazer esse olhar e fortalecer, porque toda mulher ela precisa desse apoio de outra mulher para que seja levantada e que tenha esse palco, essa voz, esse espaço. E é isso, Ju. Tens algum recadinho que tu queiras compartilhar? Tenho. Sabe que quando eu vinha para cá, eu estava pensando exatamente na força do voluntariado. Né? Exatamente. Nas grandes lições que esse grupo de pessoas que se dispõem a ajudar e a praticar, a levar adiante algum projeto, consegue fazer. Quando eu entrei na MUC, nós tínhamos 3 ou 4 projetos, hoje nós temos mais de 10, né? E a gente, embora com um grupo pequeno, às vezes algumas pessoas saem, nós tivemos algumas perdas também, outras voltam, não é? Mas quando essa pessoa vem e ela descobre a força do trabalho voluntário e ela descobre também o quanto isso pode trazer de retorno para o ser humano, para ela própria, como eu tive essa experiência.
Porque assim, quando eu comecei, eu não sabia exatamente a dimensão daquilo que eu faria, né? E hoje eu olho para trás e tenho orgulho do meu trabalho, Grazi. E penso assim, ó, eu posso ter feito muita coisa sim, mas eu recebi muito mais. Exatamente. Então esse é o recado que eu quero passar para as pessoas. Trabalho voluntário, ele é algo que às vezes nos deixa até chateado, nós temos alguns problemas, a gente tem algumas discussões com outras pessoas, mas quando você está andando na rua e uma paciente para você e diz assim: ai, a senhora está aí, lembra aquele dia que foi lá na empresa? Olha, eu tinha um carocinho, eu fui lá, eu tratei, eu tirei e eu estou bem. Não tem preço. Exatamente. Essa é a grande devolutiva que nós recebemos. Quando uma única pessoa nos mostra que nós fizemos a diferença, é isso. Exatamente. E, olha, não tem preço, realmente. Acho que a gente recebe mais do que a gente doa, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e eu quero que vocês conheçam a MUC e fiquem aqui para assistir o próximo episódio que vai ser disponível logo logo. É isso, beijos!